aí galera, tudo bem com vocês? Bom, esses dias viralizou aí na internet um vídeo da cidade de Ouro Preto, que uma coisa meio estranha aí aconteceu durante a noite. E aí eu trouxe esse vídeo pra vocês e depois eu vou contar aí mais algumas histórias de terror, assombração aí que rondam a cidade de Ouro Preto. Então vamos ver esse vídeo aí, olha só. Então, a gente tem, né, uma imagem de uma câmera de segurança, a gente dá pra ver aí a rua, parece que tinha chovido, né, a rua tá molhada, até então vazia, tudo tranquilo. Agora preste atenção nessa lixeira que tá aqui, né, no cantinho, né, vamos ver o que vai acontecer com ela aí. Vou dar play aqui no vídeo pra gente ver o que acontece, vamos lá. Olha só, então... ela tá parada e ela começa simplesmente a andar, né, em direção aí à rua. Ela pega, faz uma curva e continua descendo, né? Dá pra ver aí que não tem ninguém empurrando ela, não parece que tá ventando, e ela disse que já tinha parado de chover, né? Esse é um vídeo de um outro ângulo, ó. Dá pra prestar atenção que não tem nada, né? E ela simplesmente começa a descer aí, ó, tem o horário, né, quase aí 2 horas da manhã, e a caixa, a lixeira, descendo a rua aí, sozinha. Bem estranho, né? Mas Ouro Preto, pessoal, é conhecido aí por várias lendas, várias histórias que rondam a cidade, né? Diz que antigamente a cidade era muito escura, né? Várias vielas, vários becos, e que de madrugada as pessoas costumavam ver algumas coisas estranhas, né? Viam animais alados, animais que eram metade de um bicho, metade do outro, né? Que eles ouviam algumas correntes, e diz que em determinado período aí as pessoas nem saíam de noite, né? Porque elas tinham medo de ver alguma coisa, e por isso eles construíram várias capelas aí em várias ruas, né? Para pedir proteção aí a Deus. Eu trouxe para vocês algumas histórias, né, muitas delas, muitas lendas aí de algumas igrejas de Ouro Preto. Então vamos a elas aí. A primeira é da Matriz Nossa Senhora do Pilar. Dizem que tem um túnel, né, que liga essa matriz até um morro que se chama Morro da Queimada. E segundo conta-se, né, em determinada época aí, eles teriam colocado fogo nesse morro. E dentro desse túnel que ligava a igreja a esse morro tinha muito ouro escondido. O dono do ouro, sem querer perder, né, aquele ouro que ele tinha colocado lá, ele obrigou alguns escravos a entrarem no túnel, né, para recuperar o ouro. Só que o fogo foi se alastrando, dentro do túnel tinha aí algumas, né, estruturas de madeira para poder sustentar o túnel, e esses escravos acabaram morrendo queimados lá dentro, né? Alguns morreram queimados e outros morreram soterrados aí. Conta-se que quando foi se restaurar a matriz de Nossa Senhora do Pilar, né, alguns aí engenheiros que estavam lá estudando a estrutura da igreja encontraram esse túnel, e quando eles foram entrando, né, eles ouviam os gritos dos escravos, né, como se eles estivessem ali. Então eles ouviam os gritos das pessoas que morreram queimadas ali. Uma outra história, né, de uma igreja também é da igreja de Nossa Senhora da Piedade, né? Dizem que várias pessoas, né, relatam sempre a mesma coisa, que elas estavam caminhando perto da igreja e elas viam um padre com uma batina preta até o chão, um chapéu muito grande, andando apressadamente com a cabeça para baixo, indo em direção à igreja. E alguns dizem que quando seguiram esse padre, quando chegava na porta da igreja, esse padre simplesmente desaparecia, né? Então várias pessoas relatam e descrevem o padre da mesma forma. Todos descrevem ele com as mesmas roupas, os mesmos gestos. Então, bem estranha aí essa história. Vamos aí para mais uma. Já na igreja do Rosário, dizem que em determinadas noites é possível se ouvir cânticos muito bonitos e tambores, né, que o som parece que sai de dentro da igreja. Se você colocar lá o ouvido na parede da igreja, né, você consegue ouvir nitidamente como se tivesse algumas pessoas tocando tambor e cantando dentro da igreja. Só que quando você olha para dentro da igreja, você não ouve mais nada e a igreja está vazia. Na igreja de São Francisco de Assis,
Conta-se que dá para ouvir aí algumas correntes sendo arrastadas de dentro da igreja, e que algumas pessoas já viram um padre todo de preto fazendo as suas orações aí lá dentro da igreja. Já na igreja do Carmo, conta-se que tinha uma escrava que tomava conta da limpeza lá da igreja. E essa escrava sempre andava aí arrastando o chinelo, né? Então, sempre que as pessoas iam lá na igreja, ouviam lá ela arrastando esse chinelo. Conta-se, né, que depois que ela morreu, continua se ouvindo esse barulho. Então, se você for de noite lá perto da igreja, você vai ouvir aí como se tivesse alguém andando aí dentro da igreja. Já na igreja de São Francisco de Paula, antes mesmo de se ter energia elétrica, algumas pessoas dizem que viam a igreja toda iluminada, como se tivessem várias velas acesas dentro da igreja. E aí, quando elas se aproximavam, olhavam lá dentro e não tinha nada. A gente tem também algumas lendas de alguns casarões aí de Ouro Preto. Tem um casarão que hoje é uma república, né? As repúblicas estudantis aí são famosas aí em Ouro Preto, e diz que nessa casa, lá no século XIX, uma família inteira morreu de tuberculose, né? O pai, a mãe e 2 filhas e um filho. Só que quando as autoridades foram retirar os corpos, não se encontrou o corpo do menino, né? Eles acharam muito estranho, mas não há registro de onde estava o corpo desse menino. Muito tempo depois, né, esse casarão aí virou uma república, e alguns estudantes que moram nessa casa relatam que em algumas noites eles ouviram aí alguns passos, algumas risadas, né, de uma criança, e aí quando eles chegavam na sala imaginando que tinha alguma criança por lá, não tinha nada. O mais estranho é que nessas casas, né, costuma ter vários quadrinhos com os antigos estudantes, né? E nessa casa tem um quadrinho de um menino, né, que é de uma criança, e ninguém sabe quem que ela é, né? Parece que aquele quadrinho sempre esteve lá, mas ninguém fala que colocou ele, né? Bom, a última história, né, que eu trouxe para vocês aí é de uma estátua, né? Dizem que tem uma estátua que foi feita pelo Aleijadinho, e essa estátua, ela é uma estátua de São Jorge, e ela foi feita em tamanho natural, e ela foi colocada em cima de um cavalo. Só que no dia da procissão, no primeiro dia que eles foram mostrar essa escultura, né, para todo mundo, o cavalo acabou aí se assustando com alguma coisa e saiu desembestado, correndo, e acabou tombando a estátua, que caiu. A lança do São Jorge atravessou aí o escravo, né, matando ele aí na hora. Como, né, ninguém aí quis ser o culpado, né, ninguém aí assumiu a culpa, a estátua foi condenada, e a estátua tá lá guardada no Museu da Inconfidência, na parte de trás aí do Museu da Inconfidência. Bom, pessoal, então essas aí foram algumas das histórias, algumas das lendas de Ouro Preto, né? Então, se vocês conhecerem mais alguma lenda, pode colocar aqui, e mais pra frente aí eu trago outras histórias aí de Minas Gerais para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!